Continuação da leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14. A blasfêmia dos fariseus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando a achar varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então você veja bem este versículo que o próprio Senhor Jesus Cristo proferiu. Capítulo 11, versículo 26. Ele diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Por isso que quem convive, tem experiência de conviver com pessoas que já foram membros de uma igreja, já pertenceram à igreja, já foram cristãos, já serviram a Deus com fidelidade, se desviam, saem da presença de Deus e voltam a exercer a prática do pecado em sua vida, eles se tornam pessoas muito difíceis de voltarem a se reconciliarem com Deus. E nós, às vezes, nem entendemos, nós ficamos falando, relembrando a pessoa, quando ela tinha comunhão com Deus, quando ela servia a Deus, trabalhava na obra do Senhor, trabalhava na seara, ganhava almas para o reino de Deus, era uma pessoa ativa na igreja, e essa pessoa se desvia, ela fica com o coração endurecido, fica uma pessoa rebelde. Quantos que ficam incrédulos, quantos que vão até para o espiritismo. Lamentamos dizer isso, mas é verdade. Quem é que está ouvindo esta palavra que talvez já não tenha convivido ou não convive com uma situação dessa? Eu conheço algumas pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor e hoje não querem nem ouvir falar que existe crente ou igreja. Ficam pessoas realmente incrédulas. Mas está escrito aqui na palavra, nós não aceitamos, não entendemos, porque não queremos colocar a palavra de Deus também em prática, porque o próprio Jesus está dizendo: então vai e leva consigo outros 7 espíritos
piores do que ele. Quer dizer, se um já fazia miséria na vida do homem ou da mulher, do pecador, quanto mais vem mais 7, e diz, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então não vale a pena sair da presença de Deus, não vale a pena se desviar por causa de problemas, lutas, ou mesmo o pecado, a proposta do adversário, de Satanás. Jesus recusou todas as propostas que o diabo fez a ele quando ele jejuava. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quando teve fome, veio Satanás e se apresentou a ele, mas ele recusou todas as propostas de Satanás. O profeta Daniel recusou participar do manjar do rei no palácio. Esse manjar significa para nós o pecado. Então nós temos que resistir. Está escrito na palavra de Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir ao diabo. Nós não podemos deixar que ele nos vença. Pelo contrário, ele tem que ver em nós que nós temos Deus na nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então que negócio é esse do diabo nos vencer? Não, ele que tem que fugir, porque nós temos Deus na nossa vida. Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Então nós não podemos deixar que o diabo nos vença. Ele tem que ser derrotado na nossa vida. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, da primeira carta do apóstolo Pedro, está escrito no versículo 8. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então todos os nossos irmãos estão passando por aflições, estão sendo tentados, mas aqueles que vencerem herdarão a coroa da justiça. Eu espero que você que está ouvindo agora esta palavra, que você seja esta pessoa, esteja resistindo às tentações, porque senão acontece isso que está aqui. O último estado do homem se torna pior do que o primeiro. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar atentos, vigilantes contra as ciladas do adversário, porque ele não brinca de ser diabo, ele é tentador, mas Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso protetor, Jesus Cristo é a nossa rocha. Então vamos confiar em Deus e vencer, porque os dias são maus, são difíceis. Cada dia que se passa, a coisa está ficando pior e mais complicada. O mundo jaz no maligno. Então nós precisamos tomar cuidado para não deixar que o mundo faça parte da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo disse na oração do Evangelho de João, no capítulo 17, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, como ele também do mundo não era e não é. Então fica com esta palavra. E o versículo 27 diz: E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, esta mulher quis fazer um elogio ao Senhor Jesus Cristo e fez, mas ele disse: Olha, antes bem-aventurado os que guardam, os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Que Deus te abençoe. Eu li até o versículo 28 do capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas. Na próxima gravação você estará ouvindo a continuação do capítulo 11 a partir do versículo 29.
Deus abençoe você abundantemente.